Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. No vídeo de hoje eu vou contando um pouquinho sobre a minha história pra você. Todo mundo que já tá aqui acompanhando no canal já viu, né, que eu tenho 3 criancinhas e sim, fui mãe muito nova. Do meu primeiro filho eu tinha apenas 15 anos, tive ele com 16. Nasci e cresci aqui em Uporanga mesmo, amo a minha cidade, um lugarzinho bem tranquilo de viver. Meus pais são divorciados, né? Eles se divorciaram quando eu tinha apenas 6 anos, 5, 6 anos. E depois disso foi uma loucura, né? Eu era uma criança bem marrenta, bem assim, como é que eu posso falar? Muito rebelde. Eu era uma criança muito rebelde. Na mesma hora que eu queria estar com meu pai, eu estava com a minha mãe. Não sabia com quem eu queria ficar. Isso me afetou muito em muitas coisas da minha vida. Isso acabei que foi indo assim até eu me juntar, né? No caso, com o meu esposo. Vivia 2 anos com a minha mãe, 2 anos com meu pai, voltava. E era aquela bagunça, né? Que só Jesus na causa. Mas também na hora assim de juntar, juntei muito nova, engravidei muito nova do meu primeiro filho, Enzo Gabriel. Engravidei apenas com 15 anos e tive ele com 16. Não foi fácil. Não aconselho ninguém, sabe, a engravidar tão nova igual eu engravidei. A gente sofre muito, sabe? É bem complicado. Fora o psicológico da gente, que é muito afetado, porque a gente ainda não tem maturidade, né, para lidar com as coisas que requer uma criança. Você precisa ter responsabilidade, muitas coisas, sabe? E nós dois éramos muito imaturos, né? Tanto eu quando tinha 15 anos, o meu esposo também tinha 16. Então era duas, não digo criança, né? Mas duas pessoas sem maturidade, né? Nenhuma para cuidar de uma criança, e com isso, né? Com essa imaturidade toda, aí a gente acabou juntando. A gente foi morar juntos. Eu fui morar na casa junto com a minha sogra, né? A gente começou a morar junto com a minha sogra, porque a gente não tínhamos idade, meu esposo não trabalhava, não tinha um emprego. Porém, a minha sogra também, ela estava fazendo um tratamento, né? Nesse tempo aí, ela teve alguns probleminhas de saúde e ela ficava muito em Minas. Então, assim, a gente passava mais sem adultos, assim, de maiores, né? Do que com adultos. A gente praticamente foi morar juntos sozinhos. Aí a minha sogra passava uns 2 meses lá na roça com a gente e outros ela ia para Minas, mas ela ajudou demais a gente, eu não tenho o que reclamar. Ela é uma bênção na minha vida hoje em dia, porque com 3 crianças ela é uma rede de apoio muito grande na minha vida. E lá também a gente teve muita ajuda, né? Também, assim, dos meus parentes, dos parentes do meu esposo. E com isso, graças a Deus, aí depois foi o decorrer da vida, né? Foi indo. Aí a gente foi embora para Minas. A gente morou na Serra do Cipó, em Minas Gerais. E foi ali que começou tudo a andar, né? Que foi assim, primeiro emprego, né? Assalariado. E aí a gente começou, meu esposo já de maior, eu de maior, então foi um começo, né? Na vida da gente. Já era outra etapa, né? Porém, eu com muito medo de voltar para cá, que meu esposo queria muito voltar para cá, eu fui e falei assim, ele vai voltar, então eu vou engravidar para ele não voltar. Olha a ideia da pessoa, né? E aí então eu engravidei do meu segundo filho. Tive muito problema na gestação, porque eu fui diagnosticada, né? Antes da gente ir embora para Minas Gerais, fui diagnosticada com epilepsia e transtorno de ansiedade.
Então eu dava muita crise, a gente tinha que sair correndo, né, para o hospital. Mas graças a Deus deu tudo certo. Meu filho nasceu lindo e saudável, fazendo cheios de caretas, né, como tá no vídeo aí, no primeiro vídeo, cheios de careta, uma espoletinha. E com isso não adiantou muita coisa, porque logo após o meu filho nascer, com menos de 30 dias a gente veio embora. Mas a gente veio, né, com o serviço certinho e começamos a trabalhar no outro local. E com isso a gente foi ficando lá até o tempo que deu certo, né? E aí, infelizmente, eles queriam baixar o salário e a gente mudou de emprego. E aí a gente veio pra cá em 2021 e estamos até hoje. Já tem 3 anos e meio que a gente está morando neste local que a gente mora aqui. E graças a Deus tá dando tudo certo, né? Tirando, assim, nessa intercorrência aí, os meus problemas de saúde, né? Então, é meio complicado. E aí, nisso tudo, com a vida abençoada que a gente leva, a gente acabou, não sei como, tomava remédio, tomava pílula no dia seguinte, e quando eu fui tomar, tinha que trocar a injeção. Para mim tomar a injeção, eu precisava fazer um teste de gravidez, para eles poderem aplicar, né, a injeção em mim. E descobri que estava grávida da minha pequenininha Esther. E achei que era de pouquinho, foi um susto, assim, foi bem punk, né, pra gente, porque hoje em dia eu tenho 22 e meu esposo tem 23 anos, então a gente é muito jovens para ter 3 filhos. E aí a gente acabou descobrindo a terceira gravidez. A gente acabou ficando bem, assim, como é que eu digo? Sem saber, né, o que fazer, né? Porque, aliás, 2 filhos já é bem complicado. Então, três filhos, um atrás do outro, era bem mais complicado. E o que é que acontece? Como eu tomo remédio controlado, então isso acaba cortando um pouco o efeito do anticoncepcional, né? Então foi aí que eu acabei engravidando da nossa terceira bênção. E com isso, essa gravidez foi muito complicada. Essa gravidez eu passava mal demais, eu tinha que fazer o pré-natal muito longe da minha cidade. E aí eu já tinha 2 crianças, né? Então eu tinha que ir para outra cidade, tinha que deixar as outras 2 crianças na casa da minha sogra. A minha sogra, ela não mora perto, né? Então é quase uma hora de tempo, né, de carro que a gente gasta da minha casa até na casa da minha sogra. Então a gente tinha que deixar ela lá, e aí minha mãe ia no pré-natal comigo, né? Então minha sogra ficava com as crianças e minha mãe ia no pré-natal comigo. A gravidez eu acabei ficando assim bem para baixo, muito. Foi aí que a depressão veio bem forte. Foi aí que começou a ficar tudo muito complicado nas nossas vidas. E com isso, no final da gestação, a gente já tinha marcado o parto, tudo certinho, mas a Esther acabou vindo antes do tempo, né? Minha bolsa estourou de madrugada e eu estava com hemorragia. Então a gente teve que sair daqui e ir para o hospital, né? Daqui da nossa cidade, de Ecoporanga. E eu já estava assim com contrações, com muita hemorragia, era muito sangue, muito sangue. A minha cama encheu de sangue. Até eu chegar no banheiro, foi do meu quarto até no banheiro de sangue, tomava banho, o sangue descia. E aí, até que aí daqui não fazia o meu parto, né? Como ela era prematura, aqui na minha cidade não faz o parto. Até mesmo normal aqui não faz. Assim, quando a criança vem certinho, não faz na minha cidade. Temos que ir para outra cidade, em Barra de São Francisco, para as mamães ter os bebês, né? E eu tinha que ir para Colatina, então, assim, eram umas 2h30 de viagem. E aí minha sogra estava aqui, né, em casa e ficou com as crianças e minha mãe foi ir lá para mim. Meu esposo não pôde ir comigo porque ele é trabalhador rural, né?
Então ele tira leite, então todo dia de manhã ele tem que estar tirando leite. Então ele não conseguiu ir comigo. E com isso a Estezinha nasceu bem, graças a Deus. Ela nasceu com 2 kg, 2,5 kg, 2,15 kg, por aí. E nasceu cheia de saúde, mas ela teve anemia, né? É aquela amarelão. Com isso a gente teve que ficar ainda uns 7 dias no hospital, né? Pra ela tomando banho de luz, essas coisas assim. E aí ela teve alta, né? Graças a Deus. E a gente viemos embora. Porém, não passou muito tempo. Foi bem punk, bem difícil. Ela começou só com uma tossinha em 2022, né, no hospital, tava todo mundo gripado, então tanto eu quanto ela acabamos pegando gripe do hospital. E ela veio para casa com a gripe e não podia dar xarope, essas coisas. Começou a ficar bem ruizinha, o pulmãozinho dela foi carregando. E aí eu ia no hospital, eles falavam que era só para fazer nebulização. Ia no hospital aqui da minha cidade, só fazer nebulização, que ia dar tudo certo e tal, né? Só nebulização. E com essa irresponsabilidade, eu quase perdi minha filha aqui em casa. Porque ela acabou tendo pneumonia. E eles iam lá e só passavam nebulização em casa. E lavavam o narizinho dela com soro fisiológico. E ela perdeu o ar aqui nos nossos braços, ela ficou toda roxa. E eu chorava e clamava a Deus, meu Deus, cura minha filha. E ela lá, sem ar, roxinha. E aí eu e meu esposo saímos correndo. E com isso daqui eles me encaminhou de novo para Colatina. Mas a Esté não aguentava chegar em Colatina. Então a gente teve que parar em São Francisco e ficar durante um dia lá. A gente ficou durante um dia lá, até a Esté aguentar chegar em Colatina, né? E aí com isso nós fomos para Colatina, ficamos lá mais de 15 dias com a Esté. Aí chegamos lá, eles não tinham dado nenhum remédio para ela para anemia, né? Ela teve que tomar bolsa de sangue, eles queriam entubar ela, mas graças a Deus não precisou. Teve que fazer uma pequena cirurgia nela. Eu não sei explicar muito bem a cirurgia direitinho, mas nessa cirurgia ela corria o risco muito de ser entubada, né? E como ela não tinha nem um mês ainda, era muito... Era muito pequena, né? Então era muito perigoso. Mas graças a Deus, depois de 15 dias, ela ganhou alta e a gente veio embora. E graças a Deus, até o ano retrasado, ela não deu mais nenhum. Mas hoje em dia ela é diagnosticada, né, com asma, bronquite asmática. Que na época ela tinha dado bronquiolite, né? Que ela foi parar lá no hospital, ela tinha dado pneumonia, bronquiolite e anemia. Então ela deu muitas coisinhas, né? Mas graças a Deus tá bem. Mas isso foi afetando muito o meu psicológico, né? E aí eu já tinha, assim, depressão. Aí como eu já tinha transtorno de ansiedade, né? E epilepsia, isso foi me afetando muito o meu segundo filho. Então eu estava com depressão pós-parto, né? Comecei a ter depressão desde o meu segundo filho. E como não tratei, não sabia, né? Achava que era só uma ansiedade mesmo. E foi só piorando. E aí então eu comecei aí que os meus problemas se agravaram mais ainda. Comecei a ter muita crise de ansiedade, ter muita crise epilética, né? Comecei a pensar em pensamentos suicidas, essas coisas assim. E aí a gente acabou começando um tratamento, né? Mas nunca me senti bem com o tratamento, né? E sim, vamos levando a vida, né? Cheias de altos e baixos. Espero que este canal seja um lugar assim para mim conseguir mostrar o meu dia a dia, conseguir melhorar o meu psicológico, né? Que seja uma forma de
me ajudar em várias questões. Esse assunto é um assunto que mexe muito comigo, né? Pois só quem tem depressão e ansiedade entende, né? Não é uma coisa que a gente controla. Muitas das vezes a gente não sabe explicar o que está acontecendo com a gente, o porquê que a gente está naquele, né, momento ali de bem ruim. Mas espero que me ajude este canal, ajude meus filhos a gente a se compreender melhor, né? E é isso, pessoal. Um beijo. Espero que esse vídeo esteja ajudando muita gente, né? Assim, espero que esse vídeo alcance muita gente que se identifica comigo, né? E para que a gente possa vencermos juntos a depressão e a ansiedade, que seja uma forma da gente se distrair, né, do mundo, né? Porque o mundo tá tão complicado, de pessoas tão sem simancol, né? As pessoas são muito assim, sabe, fala as coisas assim sem pensar e acaba magoando os outros, né? Então espero que espero que esse vídeo tenha te ajudado a me conhecer mais um pouquinho, para que a gente possa vir aqui agora numa longa jornada, tanto para mim quanto você. Se você se identificou com a minha história, se inscreva no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo.